Hoje a gente traz 5 passos para hiperpersonalizar o atendimento da sua farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Tá começando mais um Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, a gente sobe um conteúdo novinho em folha aqui para você. E para não perder nada, se inscreva, ative as notificações, siga o perfil da Ascoferj no Spotify. Os programas do Ed Farmácia estão todos disponíveis lá em formato podcast para você ouvir enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto cozinha. A palavra do momento, além de IA, claro, é hiperpersonalização do atendimento ao cliente. Uma palavra enorme, mas que você vai compreender o significado dela aqui hoje com o Felipe Santa Rosa, fundador da Vertical Insights, novamente no Ed Farmácia. Felipe, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Vivi, obrigado a todo mundo que está assistindo. É um prazerzaço estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Tem vídeo do Felipe aqui no canal sobre NPS, Índice que mede a satisfação do cliente. Eu já coloquei o link aqui na descrição do vídeo. E eu acho, Felipe, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas eu acho que hiperpersonalização tem tudo a ver com esse tema, porque você mede, identifica os problemas e melhora criando um atendimento hiperpersonalizado. Palavra comprida. Explica pra gente o que significa, o que é hiperpersonalização do atendimento ao cliente, inclusive tema que Felipe palestrou durante o Future Trends em São Paulo algumas semanas atrás. Legal, Vivi, obrigado pela pergunta. Pessoal, fiquem tranquilos, porque falar é mais difícil do que aplicar. Então, de uma forma mais simplificada, a hiperpersonalização do consumidor nada mais é do que a ciência que estuda o consumidor na sua forma mais avançada. E ela permite que você, dono de farmácia, crie um conhecimento maior do seu consumidor e entenda mais profundamente o que ele gosta, o que ele não gosta, como se relacionar com ele, quais são os fatores importantes para ele na tomada de decisão, gerando mais fidelização para a sua farmácia. É aquela ideia de que cada shopper que entra no ponto de venda é único, tem necessidades específicas para serem atendidas e não dá para tratar todo mundo igual, é isso? Exatamente. Nós somos seres únicos. Essa sensação de ser único, de ser exclusivo, é o que nos dá satisfação. Por que com o nosso consumidor seria diferente, não é verdade? Então, fazer mais do mesmo é ser mais do mesmo, é ser igual à concorrência. Se a gente quer gerar uma diferenciação, um fato novo para que o consumidor continue visitando as nossas lojas, é importante conhecê-lo a fundo e tratá-lo como único, como ele é. Agora, Felipe, uma farmácia tem muitos clientes, certo? Me parece às vezes um pouco desafiador tratar individualmente cada cliente ou atender cada cliente de forma personalizada. Imagina um balconista, ele tem que saber cada cliente que entra na loja. A Dona Maria ele vai tratar de um jeito, o seu José ele vai tratar de outro. Enfim, eu não sei se é isso, a gente já vai se aprofundar um pouquinho mais, mas conta para mim de que maneira é possível hiperpersonalizar um atendimento, considerando que uma farmácia tem muitos clientes. O número de clientes, de fato, é um desafio. Quanto maior a rede, mais clientes você atende. Mas quando você trabalha os dados que esse cliente gera para você, através da análise de cupons, por exemplo, através de pesquisas, como é o caso do NPS, você consegue agrupar consumidores com hábitos muito semelhantes entre si em diferentes grupos. E a partir do momento que você faz isso, fica mais fácil você atender as Donas Marias, os seu José, o Felipe, a Vivi e cada um de vocês. Então, tudo se resume a conhecer o consumidor de uma forma mais profunda através dos dados e informações que essa troca deles conosco, donos de farmácia, possibilitam.
Eu falei na minha chamada sobre 5 passos para hiperpersonalizar a jornada do cliente. Eu quero detalhar esses passos com você. Eu sei que você tem esses passos. E o primeiro deles seria centralização dos dados. Acho que tudo começa pelos dados. Precisa haver uma análise desses dados para dividir nos grupos que você mencionou. Vamos falar dessa centralização de dados. Legal, Vivi. Quando a gente fala de centralização de dados, um dos pontos que eu mais gosto de comparar é quando você vai cozinhar. Quando você tem muitas panelas em diferentes bocas do fogão, a chance de você queimar o arroz, queimar o feijão é maior, não é? Com Sim, os dados é. são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de dado, a gente precisa colocá-los todos juntos na mesma panela, no mesmo local, que é o que nós chamamos de data lake, para que, quando a gente vá fazer as análises, possamos olhar diferentes tipos de dado, de diferentes fontes, todos no mesmo lugar, para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. É muita informação, é muito dado. Tudo que puder facilitar, ajuda. E aí, depois da centralização dos dados, vem qual passo? Depois disso, para você chegar no processo de hiperpersonalização, integre e utilize as ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, famoso machine learning, as ferramentas de big data e principalmente os programas de fidelidade, porque dessa forma você empodera os dados que você já está coletando e ganha tempo e otimiza tarefas para fazer essas análises. Então, a partir dessas integrações, você vai conhecer os perfis de uma forma mais rápida da Dona Maria, do seu José. Mas, Felipe, as farmácias independentes, elas têm esses recursos? Elas conseguem fazer centralização de dados? Elas conseguem integrar soluções? Ou isso é uma realidade só de grande rede? Não, muito se engana, Vivi, quem acha que a hiperpersonalização é somente para os grandões. Quanto menos lojas você tem, mais fácil é de se fazer. Então, se você hoje coleta os dados de cupom fiscal no teu sistema, que você usa de interface para o seu dia a dia, por ali você já consegue ter acesso a todas essas informações. Então, posso dar uma dica aqui? Pode. Peguem os dados dos últimos 12 meses, pessoal, e analisem esses dados loja a loja. Os últimos 12 meses basta, porque daí você consegue entender o comportamento do consumidor ao longo do último ano. Ele está te visitando, o que, que ele está comprando junto com o quê, quais são os produtos mais buscados, o que, que ele entende, qual que é o perfil de compra dele. Então isso tudo você já tem dentro de casa, e não importa se você é grandão ou pequenininho em desenvolvimento. Os dados estão aí. Você está falando da análise de cupom? Você já está falando da análise de cupom? Estou começando a falar da análise de cupom, sim. Que seria um terceiro passo, certo? O primeiro passo é a centralização dos dados, quer dizer, ele vai coletando os dados e coloca tudo num lugar só, para que ele possa ter uma base única e fazer análise daqueles dados. Esse é um passo. O outro passo, que sendo bem honesta, não ficou muito claro para mim, é a integração das Tá. soluções. Porque, por exemplo, você falou em machine learning, você falou em inteligência artificial. E se a farmácia independente não tem essas soluções? São soluções, por exemplo, que você consegue desenvolver com o seu próprio time. Então, não tem a necessidade de um grande investimento para isso. Você pode começar de pouquinho em pouquinho. Vou dar um exemplo. O ChatGPT é uma ferramenta que é gratuita, é aberta, e você pode, através do ChatGPT, por exemplo, começar a entender diferentes perfis de compra. E isso vai otimizar o seu dia a dia. Claro, você não vai colocar suas informações no ChatGPT, mas você pode dizer ali, olha, quem compra um produto A, normalmente qual que é o hábito de compra dessas pessoas em farmácias, um porte de tamanho médio, por exemplo, de até tantas lojas. Tá? Por aí. Entendi. E aí vem, num terceiro passo, ser a análise do cupom. Por que é importante analisar o cupom? Analisar o cupom, Vivi, ele é extremamente importante porque mostra para você, dono de farmácia, o seu consumidor de uma forma que talvez você nunca tenha visto e você talvez nunca tenha parado para olhar. Então, o cupom vai dizer quantas vezes esse consumidor foi à tua loja, quando ele foi, quais são as categorias que ele comprou junto, os produtos que ele comprou junto, que momentos do mês tem uma frequência maior de compra, uma intensidade maior de pessoas buscando determinados produtos, qual é o preço, qual é a quantidade comprada por interação de compra.
Então, são esses fatores que tornam relevante e são a base fundamental para que você tenha qualidade de informação e implementar a hiperpersonalização. Mas aí, o que ele vai fazer com essas informações? Ele analisa os cupons, ele entende as categorias, e isso serve para quê, assim, Felipe, na verdade? Isso serve para que, a partir dessa análise, ele crie ações específicas no dia a dia, ações que sejam simples de executar no dia a dia, para melhorar a experiência de compra e esse consumidor se sentir ouvido, sentir parte do dia a dia. Vou dar um exemplo. Imaginem que os consumidores que compram fralda compram junto chocolate. O primeiro ponto, você fala, talvez não tenha uma interação tão grande essas categorias, mas quando você analisa o dado, você consegue, a partir de agora, sugerir a este consumidor que compra fralda que ele também possa comprar chocolate. Então, você está trabalhando para aumentar o ticket médio e a rentabilidade da sua rede. Eu sei por que que a mulher que compra fralda também compra chocolate. Porque ela tá super estressada cuidando de um bebê que chora o dia inteiro na cabeça dela, só comendo chocolate para suportar. Não é verdade? Chocolate resolve tantos problemas na nossa vida, né? Sim, muitos, Felipe, muitos problemas. E aí, avançando um pouquinho, você diz também que é uma etapa importante, seria uma quarta etapa, usar múltiplas fontes de dados. A gente já comentou aqui, ou não? Não, ainda não. Não, vamos falar disso então, usar múltiplas fontes de dados. Quando nós dizemos para usar múltiplas fontes de dado, Vivi, é que o cupom ele é complementado por outras informações. Por exemplo, o NPS, que a gente gravou o vídeo anteriormente. Quando a gente fala de analisar o cupom, e nós temos aqui do outro lado, quais são os fatores que melhoram a experiência de compra e fidelizam mais o consumidor, nós fazemos essa integração das informações. E quando a gente integra as informações, nós temos uma solução única, que é um caminho mais simples para você desenvolver a hiperpersonalização. Vou dar o mesmo exemplo da fralda e do chocolate, né? Então, o consumidor disse que compra fralda, ele também tem uma tendência a comprar chocolate, e ele avalia, e ele gosta, né, um fator importante para ele avalia como muito bom o atendimento do balconista. Portanto, por aí você já vê, olha, talvez seja através do balconista que vai oferecer este chocolate a mais para o teu consumidor que está comprando fralda, que você vai aumentar o seu ticket médio. Então, saber os fatores que o consumidor mais valoriza na tua rede é saber, de fato, como e quais botões você vai apertar para fazer aumentar a venda. Isso, você já trouxe alguns exemplos, mas o último passo que tem aqui é transformar os dados em ações no PDV. Isso que você falou da fralda e do chocolate é um exemplo, não é? Exatamente. Sim. Então, exatamente. Traz outro exemplo pra gente. O que mais você pode trazer assim do ponto de vista prático para quem está assistindo entender? Porque quando a gente traz muitos exemplos, as pessoas têm mais facilidade de compreender o que a gente está querendo. O programa de hoje, pessoal, é um programa que fala sobre como você vai hiperpersonalizar a jornada de compra do seu cliente ou o atendimento ao seu cliente. Significa que você não pode atender a todos os seus clientes da mesma maneira. Para você atender aos seus clientes de maneira diferenciada, você precisa conhecê-los em profundidade. E aí o Felipe trouxe as possibilidades. Você vai analisar os dados, você vai analisar os cupons, usar soluções que estão disponíveis no mercado para isso. E depois que você fizer tudo isso, você vai para o PDV colocar tudo em prática. E eu quero me aprofundar um pouquinho mais nessa prática com alguns exemplos que você pode trazer aqui para gente. Vivi, imagina o seguinte, nós somos donos de uma farmácia e um dos nossos consumidores vai até a nossa loja em busca de medir a pressão, a rotina dele. Quando ele vai em busca de medir a pressão, a gente sabe que pessoas que costumam medir a pressão, elas buscam também a compra de outros medicamentos. Por exemplo, um produto que alivia dores de cabeça. Tá? Então, quando eu presto o atendimento a ela e ela diz que gosta de ter essa abordagem do balconista, ela entende que achar os produtos que ela procura de uma forma rápida e ágil é extremamente importante, que o atendimento também seja feito de uma forma ágil, sem fila nos caixas, nós conseguimos direcionar as nossas ações
e também as nossas sugestões. Então, eu fui para me dirigir à loja de vocês aí, só para medir a pressão, sair de lá com um produto que melhora a minha dor de cabeça, com um outro produto que, vamos supor, o exemplo do chocolate, e levei também um creme dental, porque o balconista sugeriu que era um novo lançamento da marca conhecida aí. Então, isso é super representativo, esse é um exemplo. Um outro exemplo, provavelmente vocês recebem mercadorias em diferentes horários da loja. Quando a gente consegue mapear os horários que a loja está mais cheia ou que determinada categoria tem um número maior de pessoas comprando essa categoria, você consegue programar o seu horário de abastecimento de loja. Você consegue programar o seu horário para arrumar a prateleira, para garantir que tenham produtos de todas as frentes e de todos os tipos para atender o consumidor. E aí a gente sai daquele senso comum de que preciso arrumar a loja só cedo, e aí até a noite ela fica bagunçada, porque o consumidor vai mexendo, e a gente começa a entender que às vezes eu preciso mexer no horário de manhã na categoria de cabelos e no horário da tarde na categoria de higiene oral. Então são esses exemplos práticos que traduzem todos esses dados que nós informamos e levantamos até agora em ações simples, como vocês viram, que melhoram a experiência de compra na tua loja. E a equipe tem um papel importante nisso, não tem, Felipe? A equipe tem um papel fundamental nisso, né? Não é apenas ter o produto. Quando nós temos um produto junto com um concorrente, o mesmo produto e preços similares, fornecer uma boa experiência de compra faz com que um consumidor opte pela sua loja ao invés da concorrência. Portanto, esse alinhamento da equipe, principalmente a equipe de loja que está ali no dia a dia com o consumidor, é super importante. E ela tem que entender um pouquinho também do que significa essa hiperpersonalização, né? Então tem sempre que treinar com frequência, não deixar de treinar. Você que está assistindo a gente, conta para mim nos comentários o que você achou da proposta de hiperpersonalização. É uma palavra comprida, mas não é tão complexa, dá para fazer, se você estudar, se aprofundar um pouquinho mais. Mande sua dúvida que a gente repassa para o Felipe e ele responde com o maior prazer, tenho certeza. Felipe, eu não sei se ficou algo que você gostaria de acrescentar, algo que eu não tenha te perguntado. Fique à vontade para fazer alguma consideração. Pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um grande prazer. E se eu puder deixar uma última mensagem, eu quero deixá-la em 4 pontos diferentes. Por que que é importante vocês seguirem a hiperpersonalização? Porque, primeiro, vai aumentar o engajamento do seu consumidor com a tua loja e vai fidelizar mais. Vai aumentar o ciclo de vida dele, ou seja, ele vai ficar mais tempo gastando mais dinheiro com você. Terceiro, vai reduzir o número de consumidores que te trocam para a concorrência. E o quarto ponto, também vai reduzir o seu investimento em trazer esse consumidor para a loja e vai fazer com que as suas promoções e ações tenham um retorno muito maior sobre o investimento aplicado. Combinado? Sensacional, sensacional. Gente, é isso. Esse é o Ed Farmácia com o Felipe Santa Rosa, que compartilhou com a gente esse conhecimento que ele tem fantástico sobre o tema. Felipe, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Prazer é todo meu, sempre à disposição de vocês. E obrigada a você pela companhia aqui toda semana, firme e forte com a gente. Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.